Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso grupo aqui, o nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba. Eu sou o Gustavo, estou com meus amigos Juliano, Wagner e minha amiga Crisley. Estamos nessa jornada de estudos dos princípios do Espiritismo, né, os pontos principais da doutrina espírita, baseado no Livro dos Espíritos, na introdução, item 6. E hoje já estamos chegando no 30º princípio, então estamos quase terminando essa nossa série, e novas séries virão aí, novas oportunidades virão. Então, para a gente começar nosso estudo, como é de praxe, eu convido a todos a fechar os olhos, vamos pensar em Deus, vamos agradecer por todos os momentos, agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos, termos contato com essa doutrina tão consoladora e pedir bastante esclarecimento, bastante juízo para que possamos converter todo esse conhecimento em ações no nosso dia a dia. Que assim seja. Então vamos lá, esse princípio 30º, né, ele é bem longo, né, esses últimos princípios são longos, mas eles são interessantes, que dá para a gente conversar bastante. A gente está falando muito sobre a parte da influência dos espíritos desencarnados sobre nós encarnados e como que acontece esse intercâmbio, né? A gente falou disso no vídeo passado, sobre as mistificações que acontecem nessa troca de informações, nesse intercâmbio, e hoje a gente vai falar sobre um outro aspecto dessas comunicações, desse intercâmbio. Então, nosso princípio, ele fala assim: a distinção entre espíritos bons e maus é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, refletindo a mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos trazem em si a mais pura sabedoria e têm como objetivo nosso aperfeiçoamento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, geralmente fútil e mesmo grosseira. Se dizem algumas vezes coisas boas e verdadeiras, na maior parte das vezes falam coisas falsas e absurdas, por malícia ou por ignorância. Divertem-se com a credulidade e à custa daqueles que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando seus anseios com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, em toda acepção da palavra, não existem senão nos centros sérios, nesses cujos membros estão unidos por uma comunhão íntima de pensamentos em direção ao bem. Então, é legal porque a gente vai falar hoje sobre a comunicação e o teor das comunicações, né, entre os espíritos bons e os espíritos ruins. Aliás, espíritos ignorantes, por assim dizer. Então, eu gostaria de convidar a Crisley para dar a introdução para a gente, falar sobre a definição e falar sobre essa parte da linguagem, né, que Kardec deu umas dicas para a gente, que através da linguagem a gente consegue identificar o perfil desse espírito comunicante. Como que isso funciona, Cris? Oi, Gustavo, boa noite. Estou de volta essa semana, né? Boa noite, meu querido amigo Wagner, o Juliano. Obrigada novamente por esse convite. E então, né, esse princípio é tão longo, mas ele traz tanto conteúdo legal para a gente destrinchar, né? E o mais interessante é que ele já traz no próprio princípio como que a gente faz para distinguir dois tipos de espíritos, né? E falando um pouquinho disso, tudo que ele usa no princípio, né? Então ele fala lá, por exemplo, né, que os espíritos superiores, eles têm uma linguagem digna, nobre, da mais alta moralidade. Então ele usa as características da comunicação desses espíritos para que a gente possa identificar, né, ou pelo menos saber mais ou menos se é um espírito sério que veio passar uma mensagem séria ou se é um espírito que está querendo apenas brincar, né, fazer uma piada ou passar uma comunicação que não tem muita credibilidade, né?
Então, a gente consegue diferenciar espíritos superiores de espíritos ignorantes, como você usou, né, espíritos inferiores, principalmente pela pureza de sentimentos que ele traz na linguagem, né, pela moral, pelas palavras que ele usa, pelo vocabulário desse espírito, a gente consegue perceber uma moral mais elevada, né? Uma mensagem que ela apresenta, ela não é uma mensagem pueril, ela é uma mensagem muito profunda, né? Os espíritos superiores, eles têm um conhecimento muito profundo, né? Então, eles vão trazer isso em forma de mensagem para a gente, né? A benevolência, né? Então, eles são mais suaves, mais bons, né? Eles são bons espíritos, né? Enquanto que os espíritos inferiores, eles podem simular que estão passando uma mensagem muito crível, né? Por meio de cinismo, de mentiras, mas a gente percebe uma linguagem muitas vezes até chula, né? Eles têm um vocabulário mais limitado, mesmo. Calma, volta que eu perdi. Eles têm um vocabulário mais limitado, até mesmo por conta do grau evolutivo deles, né? Então, o conhecimento de um espírito inferior é muito abaixo, né? Muito aquém de um espírito superior, e a gente consegue perceber isso. A baixeza dos sentimentos, então a gente percebe que na comunicação que ele não está sendo sincero, né? E por que a gente fala isso? Mas quando a gente recebe uma comunicação, a gente vai ter que ficar analisando tudo isso, e é uma coisa muito importante da gente fazer, né? A gente avaliar as comunicações que a gente recebe durante um grupo mediúnico, para a gente poder falar, não, realmente é uma mensagem que vale a pena a gente levar adiante, que vale a pena a gente aceitar, ou não, não, essa mensagem ela já cai fora dos padrões, a gente percebe que tem muita repetição de palavras, ou tem muitas coisas fantásticas, aí já dá para a gente começar a desconfiar, né? Mas a principal distinção, e isso ele traz brilhantemente no princípio, né? Ele fala das características da mensagem mediúnica. Se alguém Então, quiser complementar. baseado nisso, Cris, a gente pode entender, então, que isso não como eu posso falar assim, não é que só porque existe a comunicação que a gente tem que acreditar nessa comunicação cegamente. A gente tem que... foi um espírito que deu essa comunicação, então ele sempre vai... ele tem um compromisso com a verdade, por exemplo. Então, pelo que você está falando, não, né? Um espírito que está dando a comunicação desencarnado, ele é como nós encarnados aqui. Ele pode, muitas vezes, nos enganar, falar mentiras, né? Não é porque ele desencarnou que ele virou santo, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui. É isso mesmo, né? E a gente já até conversou sobre isso, né? Que o espírito desencarnado, ele tem graus evolutivos tanto quanto nós aqui encarnados. Então, se encarnado ele é inferior, quando ele desencarnar, ele vai continuar inferior, talvez um pouquinho melhor, mas vai continuar um espírito inferior, né? Então, essa gradação espírita, ela acontece tanto quando encarnado, como desencarnado, né? A gente já conversou sobre isso. Então, é realmente isso, não é porque é uma mensagem mediúnica, uma mensagem que veio por meio dos espíritos, que são espíritos superiores que estão conversando ou que estão passando aquela mensagem. Então, é preciso, né, muito importante ter esse crivo, né, passar por um filtro as mensagens para a gente realmente ver a credibilidade delas, né, para ver se realmente é verdade ou não, né. Bem interessante. Ô, Juliana, pelo que a Cris estava falando, a gente consegue identificar o tipo do espírito através da mensagem, do conteúdo da mensagem que ele está passando. Mas, em relação às comunicações sérias, o que a gente pode entender como comunicação séria? Uma comunicação assim que uma mensagem que de fato vale a pena a gente usar ela para alguma coisa. Eu acho que assim a comunicação, né, o intercâmbio, né, entre os espíritos se dá, obviamente, por meio dos fenômenos que a gente conhece, né, das manifestações que a gente conhece. A gente já falou um pouquinho em outros vídeos sobre esses tipos de manifestações. Agora, a gente não pode deixar de lembrar, né, que o espírito desencarnado, o espírito no mundo espiritual é como nós, como a Cris falou, e nós estamos numa situação diferente, de encarnados, né? Então, somos almas aqui no nosso mundo material.
E a comunicação em si, ela começa partindo do primeiro princípio, que é qual é a intenção dessa comunicação? Então, ela ocorre dentro de centros espíritas, ela ocorre dentro das reuniões mediúnicas, mas a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é a intenção. A intenção das pessoas que se reúnem ali para se comunicar com espíritos ou para evocar espíritos, né, para fazer algum tipo de intercâmbio com os desencarnados, a intenção vale muito, porque a intenção nada mais é que o pensamento predominante desse grupo de espíritos encarnados. Então, quando nós se reunimos para fazer algo útil, algo bom, e o nosso pensamento, ele já é um pensamento voltado para uma intenção positiva, né? E todos ali daquele grupo pensando desse jeito, então a gente já tem pensamentos propícios, né, ao bem. A gente vai chamar isso de comunhão de pensamentos. Porque o atributo essencial do espírito, nosso atributo essencial, independente do estado que nós estamos, encarnados ou não, é o pensamento. Então, o pensamento é tudo para o espírito. Uma vez que a gente volta o nosso pensamento com o intuito de fazer o bem, de ter de receber, né, e ter boas intenções com essas comunicações, e todos ali do grupo também, a comunhão vai tornar esse ambiente, né, e esses pensamentos propícios a comunicações mais sérias, que são comunicações, obviamente, que vêm de espíritos geralmente mais elevados, inclusive, do que a média do desenvolvimento intelecto-moral daqueles que estão comunicando ali. E ele vem para trazer, né, atraído a isso, dependendo da sua vontade, obviamente, todos têm seu livre-arbítrio, e ele pode sim dar uma comunicação, mas mesmo assim, qualquer comunicação, independente, né, do grupo, das intenções e dos pensamentos, dessa comunhão de pensamentos, todas as comunicações devem passar por um crivo, né, da razão, o crivo dos princípios do espiritismo, que estão aí na obra da doutrina espírita, na obra espírita, né, e ser levado em conta essa reflexão em cima dessa comunicação, e a gente está falando aqui uma comunicação muito fortemente voltada a mensagens que os espíritos podem trazer para a gente. Existem vários tipos de comunicações, mas no caso dessas que vêm mensagens, né, pelo próprio médium, de espíritos, por intercâmbio dos médiums, a gente precisa passar por esse filtro. Por quê? Porque a mensagem passa pelo médium, né? Se é um tipo de mensagem, é um tipo de comunicação que o médium é também um receptor, é o instrumento, e a gente já falou no passado alguns tipos de comunicação, e o papel do médium nessas comunicações, quando tem essa característica de passar pelo médium e ele ter consciência daquilo, e a gente, aí sim, mais importante fazer o filtro, porque sabemos que pode ter, a linguagem, ela pode se perder no meio ali, né? O teor da mensagem, ele vai passar por vários dispositivos ali, né? Inclusive o pensamento do médium, e aí a gente pode ter definições ou alterações, inclusive da mensagem original que o espírito tenderia a passar. Então, aí cabe o crivo do filtro, né? De passar por isso. Então, comunicações sérias depende do intuito e depende dessa intenção, né, do pensamento predominante daquele grupo de pessoas que estão lá. Então, quando o princípio fala dos centros sérios, ele está falando de centros onde aquelas pessoas que se reúnem ali para reuniões mediúnicas com o objetivo das comunicações, ou recebem essas comunicações nessas reuniões, se a intenção delas for positiva, séria, para o voltado ao bem, a gente pode considerar que são reuniões sérias, portanto, as manifestações tendem a ser mais sérias, no sentido de espíritos com teor dessa tipo de linguagem mais, né, mais profunda, e a gente pode considerar reunião mediúnica séria e centro sério, né, nesse sentido, porque vai depender daquelas pessoas, como o contrário também, né? Então, esse acho que é o entendimento mais fácil para a gente entender, para a gente avaliar essa questão do que é sério e do que não é sério. Uhum. O Wagner, em relação a isso que o Juliano começou a falar, sabe? A impressão que dá é que o centro, o ambiente, de certa forma, ele interfere nesse tipo de comunicação que a gente tem nos grupos mediúnicos. É mais ou menos por aí mesmo? O ambiente interfere de certa forma?
Bem, como está no Livro dos Espíritos, antes de mais nada, um grande abraço a todos aí. Nós influenciamos o universo no nosso entorno e dele também recebemos influência. Não vai ser diferente no interior do centro espírita. Mas essa influência, ela pode ser melhorar o nível da influência, conforme eu me melhoro. No livro dos Espíritos mesmo diz, como é que eu me afasto dos maus espíritos? Me aproximando dos bons espíritos. Como é que eu me aproximo dos bons espíritos? Eu conheço, entendo e obedeço às leis de Deus. Eu começo, como a Cris falou e o Juliano já falou bem, eu começo a trabalhar pelo bem. Então, quem vai ao centro espírita, no trabalho, na atividade mediúnica, pensando, buscando o trabalho no bem, já começa a fazer com que a influência que seja determinante é uma influência do bem, e não uma influência de espíritos, zombeteiros ou qualquer coisa dessa forma. Mas acontece que, não só no meio espírita, mas em qualquer nível, até na vida profissional, às vezes, aqueles que mais se destacam, eles não são contestados. Dificilmente alguém contesta. Então, no centro espírita, às vezes, tem uma pessoa que denota mais conhecimento, não quer dizer que tenha, mas denota, as pessoas têm um certo receio de contestar quando uma inverdade surge. Agora, o Juliano fala desse crivo, o Juliano fala de fazer uma análise séria. Isso está em Kardec. Nós temos que fazer essa análise séria. Mas quem é que tem a audácia de contestar um desencarnado é aquele que, logicamente, tem estudo. Aquele que estuda. Então as pessoas falam, poxa, o médium precisa estudar. O médium precisa estudar. Mas aquele que não é médium ostensivo, ou seja, que não se dá as manifestações no centro espírita, também precisa estudar. Porque se ele vai desenvolver o senso crítico sobre aquilo que ele está ouvindo ou lendo, em caso de psicografia, ele precisa ter conhecimento para fazer essa análise. Se eu não tenho esse conhecimento sozinho, nós precisamos fazer essa análise em grupo, num grupo analisar. Mas tem um alerta aqui, né, de Kardec no Livro dos Médiuns. Quando eu vi que nós íamos fazer isso, eu já até separei. Por quê? Porque no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, no item 248, Kardec começa lá fazendo os comentários que ele está fazendo, mas lá na penúltima frase, ele diz assim: todo médium que se aborrece com as críticas das suas comunicações faz-se eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom, desde que ele inspira o pensamento ilógico de recusar o exame. Deveríamos todos nós que nos dedicamos à atividade mediúnica, qualquer ação nossa dentro do grupo mediúnico, nós deveríamos estar abertos às críticas, porque as críticas elas devem ajudar a nossa evolução, o nosso crescimento. Então, a partir desse momento que os médiuns aceitam, eles começam a se regrar melhor. E daí eles vão receber, como você falou, Gustavo, uma influência melhor. Só que nós temos que entender que no transe mediúnico, quando o médium exterioriza a manifestação, o médium exterioriza a sua manifestação, ele sente aquilo como verdade. Mas não é porque ele sente aquilo como verdade, aquilo seja verdade. Só é verdade aquilo que vem de Deus. Kardec fala isso, Galileu fala isso no livro A Gênese, no capítulo 6, Orografia Geral, e tantos outros espíritos garantem, só é verdade aquilo que vem de Deus. Eu acho interessante essa questão, porque o Espiritismo, ele explica para a gente a parte do fenômeno, né? Ele explica para a gente como que funciona, ele tira toda a parte mágica do fenômeno, do acontecimento da comunicação mediúnica. E ele se foca muito mais na parte moral, na parte prática, no conteúdo, que é isso que a gente está falando aqui. Aí um tópico que eu queria levantar para vocês, qualquer um de vocês quiserem falar, fique à vontade, mas assim, digamos que eu trabalho num grupo mediúnico lá, e meu grupo mediúnico é muito legal, todos nós estamos juntos, somos amigos, e todos nós temos, sim, um propósito bom. Mas só isso é suficiente para que a gente só tenha comunicações de espíritos superiores? Nunca venha um espírito inferior ali no nosso grupo? Eu acho que a Cris já arrematou lá na fala delas. Me desculpe eu já passar à frente aqui, mas a Cris fala que a gente precisa tomar cuidado. Eu lembro que ela falou que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que é fantástico, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é sobrenatural. O objetivo do Espiritismo é fazer com que o conhecimento espírita não seja sobrenatural, não seja maravilhoso, mas sim fenômenos naturais explicáveis, alguns pela ciência, outros pelo bom senso. Então, a partir do momento que um grupo mediúnico só tem comunicações consideradas maravilhosas, nós precisamos tomar cuidado. Porque
A maior parte dos espíritos que nos cercam não são os espíritos capazes de grandes manifestações, mas são espíritos mais ou menos com evolução parecida com a nossa. Eu ia comentar nessa linha também, né, Wagner? O grupo que só recebe mensagem boa, alguma coisa está errada, né? Porque nós temos muito mais sofredores, assim como nós, né, se nós formos ver o nosso nível evolutivo, estamos na Terra, um país de provas e expiações, imagina a quantidade de espíritos no mesmo nível que a gente, ou às vezes até abaixo, em volta da gente, né? Então, posso dizer, pode ser, né, não sei a palavra, mas é impossível que um grupo só receba boas mensagens, né? Tem que ter pelo menos um balanço aí, tem que ter, né? Afinal, um dos objetivos do grupo mediúnico é assistir aos espíritos sofredores, né? É auxiliar esses espíritos sofredores, né? Então, não vai ter só mensagem bonita, não. É justamente isso mesmo, Cris. É a prática da caridade também ali, né? Então, e a gente, como espíritos espíritas, a gente começa a desconstruir coisas que às vezes ficavam em nossas cabeças, né? Como tudo que vem de comunicação é superior, né? Tudo que deve vir de uma comunicação foi falado, foi comunicado pelo espírito, né? E a gente aceita isso como algo que é mais do que, né, é maravilhoso e é superior, e não é assim, né? Eu acho que isso está bem claro nas falas todas aqui, que esse filtro é importante, independente, o médium precisa se submeter a isso, como Kardec, né, nos ajuda a entender isso, nos guia para esse caminho. Então o médium também precisa trabalhar seu orgulho, precisa trabalhar a sua humildade, e precisa estudar e estudar muito, porque quanto mais ele estudar e ele mais praticar, ele vai vencendo essas questões, né, e vai entendendo que a avaliação crítica, a análise crítica das comunicações, ela é um mecanismo de melhoria dos espíritos, tanto daqueles que nos rodeiam, aqueles que se comunicam, e do próprio grupo, né, vai gerando uma força moral muito maior para o grupo quando se submete a esse tipo de análise, como diz Kardec. Então, a Kardec trazia isso com o objetivo de tornar o espiritismo algo não maravilhoso, não fenomenal, né? Algo simples, porém com uma fé muito, muito simples e muito raciocinada, uma razão, uma lógica muito grande. Inclusive, ele mesmo fez a análise e avaliação de cada mensagem que ele recebeu, né? E tirou várias, né? Tirou várias descartou. mensagens que ele tinha recebido. Legal que a gente, baseado na fala de vocês também, a gente pode concluir que não é o tipo de comunicação de um grupo, que um grupo recebe, que caracteriza que ele é bom ou ruim, né? Sei lá, meu grupo só recebe comunicação boa, então meu grupo é bom. Outro grupo só recebe comunicação de espíritos inferiores, então ele é ruim. Não, né? Está muito mais relacionado à utilidade daquele grupo, né? Se aquele grupo está servindo para, como o Juliano falou, para atender quem precisa, né, através da caridade, se aquele grupo está tendo um propósito de estudo e está sendo útil aquele estudo para os participantes. Enfim, essa análise ela é muito mais profunda do que só o tipo da comunicação, né? Só o tipo dos espíritos que estão ali. Meus amigos, vai lá, Wagner. É por isso que quando se fala de centro espírita sério, o sério é aquele que permite o estudo, permite a contextualização, a discussão. Nós temos pessoas que são pessoas mais silenciosas, não exteriorizam o seu conhecimento, que são absolutamente capazes de fazer avaliações como essas. Porém, nós precisamos trocar mais ideias, dar oportunidade às pessoas. Então, nós precisamos perder a mania de que nós não somos capazes. Nós somos capazes, sim. Se Deus confia em nós, como é que nós não vamos confiar? Temos que confiar. É a dica. É verdade. Gente, já estamos chegando no final do nosso vídeo, então agradeço a todos pela presença, por estarem conosco nessa jornada aí dos nossos vídeos. Convido, se você não é inscrito no nosso canal, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos, seus contatos. E deixo aberto para vocês, Cris, Wagner, Juliano, darem suas despedidas para o pessoal. Eu só vou falar tchau mesmo. Muito obrigada pela sua visualização e até o próximo vídeo.
Vou no embalo da Cris também, agradecer, né, todo mundo aí que nos assiste e os comentários também, e até o nosso próximo encontro. Da minha parte, eu quero dizer que tomara que vocês sejam tão felizes quanto nós aqui de fazermos, discutirmos, ao assistir o nosso vídeo. Um abração.